A história que eu vou contar hoje aconteceu com tanta gente que é quase certeza que aconteceu com um parente seu, mesmo que você não saiba. Você tem sangue de italiano nas suas veias? Se a resposta for sim, com certeza, essa história tem a ver com a vida dos seus antepassados. Senta, se acomode, que a história é longa, triste, mas garanto que terá um final feliz. Como foi a viagem dos imigrantes italianos da Europa até o Brasil? Você sabe? Vem comigo. Então, os italianos começaram a chegar aqui no Brasil por volta de 1870. Mas por que eles vieram? Para trabalhar. A vida deles lá estava muito ruim. Se você não assistiu, eu indico o vídeo que eu falo sobre isso, que é esse aqui que eu vou pôr o card, porque os imigrantes italianos vieram para o Brasil. Lá eu conto o que estava acontecendo lá na Itália para que eles viessem para cá. Assista que vocês vão gostar. Nesse período, tanto aqui no Brasil como lá na Itália, existiam empresários do recrutamento. O que é isso? Pessoas que tinham como profissão trazer europeus para trabalharem aqui no Brasil ou em outro lugar do mundo. Vários deles ficaram muito famosos, muito ricos. Eles geralmente faziam contrato com o governo imperial por volta de 1874, que eles tinham 10 anos para trazer para o Brasil por volta de 100 mil imigrantes para trabalharem aqui. Podia ser italiano, francês, espanhol, europeu. E eles tinham a predileção por imigrantes italianos do norte da Itália, pela situação de vida difícil que se encontrava lá. Os imigrantes deveriam ser agricultores, de acordo com as palavras deles, sadios e de boa moral, porque eles viriam para o Brasil e em alguns lugares, por exemplo, no sul do país, criar núcleos coloniais de povoamento. Várias empresas aqui do Brasil pagavam as passagens desses imigrantes, tanto que o estado de São Paulo pagou muitas passagens para que as famílias inteiras viessem para cá. Muitos imigrantes não sabiam em que lugar eles iriam trabalhar, se eles iriam descer em Santos, em São Paulo, ou se eles iriam descer no porto do Rio de Janeiro. Eles vinham, quando chegava lá, que eles descobriam aonde era, que a lista estava na mão desses empresários de recrutamento, que ganhavam uma bela nota para isso. Você sabe como é que era lá dentro do navio? Vou contar com detalhes. A dificuldade começava lá na Europa, porque eles tinham que sair da cidade deles e chegar até aonde tinha o porto, normalmente em Gênova. Muitos iam a pé, alguns iam com animais, família inteira, criança pequena, e nesse trajeto acontecia toda sorte de coisas. Eles podiam se machucar, eles poderiam ser assaltados, eles poderiam ser enganados por falsos comerciantes. Olha, já era uma confusão lá. Depois eles chegavam em Gênova com alguns dias de antecedência. Não podiam chegar no dia da partida, não. Quando eles chegavam na entrada do navio, os homens eram separados das mulheres e das crianças. As bagagens eram guardadas no porão e todo mundo ia para dormitório separado, homem e mulher. Ali ficavam as fileiras de treliches apertadíssimos, com espaço mínimo. Treliche é aquela beliche de 3 lugares assim. Eles tinham que ficar ali e eles podiam sair durante o dia para ir ao convés, que é a parte de cima do navio. Aí eles poderiam encontrar com as suas famílias. Na hora marcada, tinha que voltar, cada qual para a sua cama. Cada navio tinha por volta de 1.000 pessoas, apertados numa viagem que poderia demorar até 40 dias. Não era fácil, não. Continuemos. A comida e o tradicional vinho eram distribuídos 2 vezes por dia.
Dia de festa, tinha 3 refeições. Frutas, 2 vezes por semana. Eram organizados grupos de 10 passageiros para tomar conta dos outros. Um deles tornava-se chefe e responsável pelos pratos de caneca de metal que todos usavam. A comida, gente, não pensa que era lá essas coisas não, hein? A comida nunca era suficiente, não pensa não. É lógico que se você tivesse dinheiro, você poderia comprar comida no navio, mas eles não tinham dinheiro. E mesmo que tivessem, era tão caro que não dava. A água de beber era num grande tonel que ficava lá e servia para todo mundo. E também servia para lavar pratos e talheres. As mulheres, graças a Deus, tinham um direito de um pouquinho mais de água para a higiene pessoal. Mas era uma vez só o banho. Os almaradas, na sua maioria, nem ligavam para isso. Me lembrei do meu avô, que a gente tinha que mentir para ele, dizendo que era sábado para ele tomar banho, porque senão ele não tomava. Italianão, daquela época, ele não gostava muito de banho, não. Quando eles passavam pela linha do Equador, tinha uma festa no navio. Era vinho para todo mundo, tinha um pouquinho mais de água, tinha um pouquinho mais de comida. Era um dia assim de festa, um dia de alegria, onde todo mundo cantava, todo mundo dançava e batia os pés para aliviar a tristeza. Várias pessoas morriam na viagem, muitas delas crianças. Como eles faziam? Eles enrolavam o corpo da criança ou da pessoa que morreu e numa rápida cerimônia o corpo era lançado ao mar. Já pensou? A tristeza. No site de imigrantesitalianos.com.br, que eu vou deixar aí nas descrições, tem um banco de dados dos sobrenomes italianos com endereços importantes para quem pesquisa a origem dos seus ancestrais italianos. Se vocês se interessarem, vocês leiam a página toda, vocês vão encontrar a fotografia das listas oficiais dos navios. E lá tem o nome da pessoa que veio, se alguém da família faleceu, dá para pesquisar. É muito bom esse site. Bom, conseguiram chegar ou em Santos ou no Rio de Janeiro. Daí o nosso antepassado podia fazer o que quisesse, né? Não era bem assim. Primeiro, o desembarque era feito por batelões cobertos, rebocados por lanchas a vapor. Transportavam uns 500 imigrantes de cada vez. Separavam as bagagens que iam para um armazém. Daí, toda a família ia para uma fila do serviço de registro. Olha lá, demorava. 2 funcionários, 1.300 imigrantes. Às vezes os funcionários não sabiam falar a língua do imigrante, porque não tinha só italiano. Tinha gente do mundo todo. Era terrível. Muitas vezes as bagagens eram perdidas, enfim. Depois desse calvário, fazer exame de saúde, ver se está tudo bem, pegar a bagagem, eles seguiam para a hospedaria dos imigrantes. Uma que era construída, que hoje é museu, lá no Brás, em São Paulo. O edifício localizava-se na junção de 2 estradas de ferro, uma que vinha do Rio de Janeiro e uma que vinha de Santos. Então ali tinha gente do mundo todo. O prédio era assim, ele tinha dormitório, refeitório, enfermaria, lavanderia e abrigava até 4.000 pessoas, mas nada de graça. Quem pagava isso não era o imigrante, era a firma que tinha contratado o imigrante. Mas é lógico que eles tinham que pagar depois. Tinha até 3 anos para pagar essa dívida toda. Enquanto isso, eles não poderiam sair daquele emprego. Se a família tivesse sido contratada para vir trabalhar numa fazenda, numa determinada cidade, enquanto ela não pagasse toda essa viagem, todo o dinheiro da hospedaria, tudo, ela não poderia sair de lá. Olha, gente, meu bisavô, Pedro Dante, veio numa dessas levas, só que ele veio para Capivari. Veio para trabalhar numa fazenda de café lá. Aqui em São Pedro, 42 pessoas chegaram na fazenda Conceição. Nas fazendas, os imigrantes viviam em colônias, que eram casinhas iguais, uma do ladinho da outra, com salário anual,
salário por colheita e usufruto das terras entre os pés de café, porque eles poderiam plantar coisas para eles comer entre os pés de café. E ali eles plantavam milho, feijão e várias coisas para poder sobreviver. A rotina do trabalho, gente, era dura. Trabalhava de sol a sol, marcado pelo toque do sino da fazenda. O começo foi difícil, hein? Ninguém entendia a língua de ninguém. Os italianos não conheciam as coisas de milho aqui. Aqui quase não tinha trigo. Os colonos estranharam. Eles tinham que pagar cuidando os 1.000 pés de café cada um, em média, que rendiam uma certa quantia de dinheiro. Depois do ano, se não tivesse dívida com a fazenda, ele estava livre para sair. Mas isso era muito raro. Muitas vezes as pessoas demoravam praticamente uma vida inteira para sair daquela fazenda, porque era sonho deles possuir uma pequena propriedade, mas como dependia do fazendeiro, às vezes eles ficavam anos e anos ali. Além de que, gente, normalmente dentro da fazenda tinha um armazém, que tudo que você comprava era do dono da fazenda. Então você tinha que pagar para trabalhar, você tinha que pagar também os instrumentos agrícolas, tinha que pagar os remédios, tinha que pagar a viagem, tinha que pagar a moradia, tinha que pagar... Olha, sofreram, comeram o pão que o diabo amassou, mas não desistiram, e nós estamos aqui para provar isso. Coisa boa contar a história da própria família, né? Garanto que pode ser a história da família de vocês também, porque não foi só a minha, né? Eu tenho uma lista do nome das famílias que vieram para São Pedro desse jeito. Querem saber? Vou deixar no primeiro comentário. Dá uma olhada lá. Beijos. Até a próxima. Não esqueça de curtir, por favor.